Bom dia a todos. Estamos aqui, nos encontramos de novo nesse 2021, o primeiro evento da IAFA, o workshop online que tanto sucesso teve no segundo semestre do ano passado. Como vocês sabem, tivemos que nos reinventar em nossas atividades, nossos eventos, devido à pandemia, a essa situação problemática e difícil que estamos passando. Mas, com adaptação, com positividade e nos cuidando, iremos em frente todos. Sejam bem-vindos ao workshop da IAFA. Hoje temos uma jornada, na verdade é 1h30 de trabalho para poder ajudar vocês, inspirando vocês com novos casos, com os nossos parceiros, o apoio dos nossos parceiros, tanto a ALD Automotive como a Trimble. E, inicialmente, eu vou passar a palavra para o Jaume, nosso vice-presidente executivo da IAFA, que quer dedicar umas palavras para vocês. Jaume, por favor. Sí, bom dia a todos. Esperamos que estejam bem. Agradecemos seu interesse e participação, também o apoio da ALD Automotive e da Trimble. Com este workshop damos início às atividades da IAFA no Brasil para este ano 2021. Como todos, a IAFA tem se adaptado e contornado as circunstâncias que a situação de pandemia tem nos imposto. Temos buscado alternativas para eventos presenciais, como estes workshops online, ou também implementando novos formatos, ¿no? Com híbridos, com público ao vivo restrito e demais participantes online. Então, sempre sem esquecer o propósito da IAFA, que é o desenvolvimento profissional dos gestores de frota de mobilidade, e também a troca de experiências, de boas práticas, como os casos que hoje vamos ver. En estes meses no tenemos más remedio que continuar con estos workshops online, que ya tenemos programados, além deste de hoje, pues para o mes de maio, para junho, para julho. O sea, vamos ter un workshop cada mes. Animamos vocês a participar en todos los que puderan ou interesaran más por la temática e os casos apresentados. E así vamos a avanzar até o mes de agosto. Vamos ver a situação nesse mês. Temos reservado uma data em Interlagos para ser possível e as circunstâncias permitir, pues celebrar o Dia da Frota, que é uma experiência para testear carros automóveis de frotas, pero vamos ver cómo está la situación en agosto, ¿no? En cualquier caso, antes tendremos la revista, en el mes de junio, tenemos el Guía Frotas de 2021, que es el anuario de fornecedores de servicios alternativas para frotas aquí en Brasil. Y vamos a esperar para celebrar evento híbrido o presencial. Vamos a ver el Congreso 2021, será no último cuatrimestre. Y, si es posible, gostaríamos organizar un evento novo este año, que sería un jantar de gala, no mes de novembro. Pero bueno, todo esto es en función de cómo evolucione la situación actual. En cualquier caso, hoy estamos aquí. Esperamos que seja un evento que sea proveitoso para vocês y el tiempo que empleen, pues que sea para vocês interesante y ayude no seu día a día. Então, deixamos já com o Jordi, que vai apresentar os palestrantes e as temáticas do dia. Muito obrigado a todos. Bom, Jaume, muito obrigado por sua apresentação. Com certeza, podem ter certeza que desde a IAFA vamos fazer tudo o possível que esteja na nossa mão para poder seguir com nossos eventos. Para o primeiro semestre já está tudo coberto, como o Jaume comentava. Então, vamos ter um workshop por mês, pelo menos até julho. E aí veremos um pouco a evolução da pandemia para esses trabalhos do segundo semestre. Ok?
Vamos contar um pouco como que é a dinâmica desse workshop. Tem alguns que já participaram em alguma edição do ano passado, tem alguns outros que ainda não participaram. Então, durante essa hora e meia, nós temos 2 patrocinadores, 2 apoiadores, que é a ALD Automotive e a Trimble, ok? Acabando um pouco a explicação dessa dinâmica, eu já vou dar a palavra para o pessoal da ALD. Eles vão apresentar rapidamente a empresa, para que vocês possam situar a empresa para quem não conheça. Aí vai se apresentar um case de sucesso. No caso da ALD, teremos o gestor de frota da Lundberg aqui conosco para apresentar em primeira mão as operações que eles estão realizando. E aí, depois, nós vamos abrir uma parte de debate. Seria especificamente, exclusivamente com o pessoal da ALD. E aí, vocês, na parte de baixo, estão vendo a parte de participantes, tem perguntas e respostas. Vocês têm 2 alternativas para poder participar desse bate-papo, ok? Tem a parte de chatear, tem o chat, vocês podem escrever as perguntas aí, e tem a opção de levantar a mão. O que nós pedimos desde a IAFA para poder realizar um evento de mais qualidade, de mais proximidade, apesar de que seja digital? Levantem a mão, nós vamos subir vocês como palestrantes, vocês vão aparecer com áudio e com vídeo, e vão poder realizar a sua pergunta, ou inclusive fazer a sua participação no bate-papo, ok? Fiquem à vontade, esse é um evento exclusivo para um número reduzido de gestores, mas todos podemos ter a palavra, ok? Então, durante a apresentação, surge alguma dúvida, vem que não podem participar ainda, podem colocar no chat a pergunta. Acabando a apresentação, participem, por favor, levantem a mão e vamos fazer um bate-papo de qualidade, ok? Acabando o tempo da ALD, vai ser ao redor de uns 40 minutos, ok? Vamos ter a apresentação da Trimble, o mesmo processo, ok? O Rogério vai fazer a apresentação, depois fazemos um bate-papo. E no final do evento, antes de finalizar, vamos abrir 5 minutos, um pouco de debate com alguma pergunta aberta para todos os participantes, todos os palestrantes que temos hoje no evento, ok? Bom, sem querer me estender mais, desejo que possam aproveitar ao máximo esse evento, prestem atenção nos cases, nessas práticas de mercado que podem ajudar muito no seu dia a dia. E quero apresentar para vocês a primeira palestrante. Ela é a Natália Rangel, ela é a gerente regional de Rio e Minas da ALD Automotive. Aí ela mesma depois vai apresentar o Milton, que é o gestor de frota da Lundberg, para poder apresentar o case. Ok? Então, Natália, a palavra é com você. Bom dia, Jodi. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, gente, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que é importante, né, para todos os gestores, está na pauta, que é a política de frota e também de algumas estratégias para a gente enfrentar esse período adverso que a gente está passando, que é a pandemia. Então, como o Jodi falou, a gente vai passar, eu vou fazer um breve overview, né, de quem é a ALD, para aqueles que não conhecem, e a gente vai entrar no tema da política de frota. Então, falando um pouquinho de quem é a ALD é uma multinacional francesa, líder mundial em gestão de frotas. A gente pertence ao banco Société Générale, que é um dos maiores grupos financeiros do mundo. A ALD está presente em mais de 43 países. A gente hoje possui gestão em mais de 100 mil clientes no mundo, né? E a nossa cobertura, e é a empresa que tem a maior cobertura na região de Latam. Hoje a gente tem presença direta em 5 países, com mais de 70 mil veículos que a gente faz a gestão nesses países. E falando um pouquinho de Brasil, hoje a ALD ela tem mais de 36 mil carros aqui no país, dentro de mais de 480 clientes. A ALD chegou em 2005 aqui no Brasil
e vem se desenvolvendo, né, aprimorando a gestão, os processos, e isso se reflete na renovação da certificação da ISO, que é uma certificação de qualidade, que também traz para a gente como resultado a satisfação dos nossos condutores e a retenção também dos nossos clientes, que tem um índice hoje de 85%. Então, os clientes permanecem renovando os contratos com a LD. A nossa ambição hoje, né, é de se tornar um provedor de mobilidade sustentável, totalmente integrado e líder no setor de mobilidade e gestão de frota. Isso faz parte do nosso plano para os próximos 5 anos. E como que a gente reflete isso na nossa proposta de valor, né? Apresentando soluções condizentes, né, com essa meta, envolvendo mobilidade, gestão e terceirização, sustentabilidade. Então, hoje o nosso portfólio de soluções, né, ele abrange aí soluções que esbarram, que atendem esses 3 pilares que hoje a gente trabalha: gestão e terceirização, mobilidade e sustentabilidade. Falando um pouquinho do nosso tema central, né, da política de frota, a gente vai começar trazendo para vocês o que não é política de frota e que algumas vezes a gente esbarra em conversas e que o gestor fala: não, eu tenho aqui a KM definida, eu tenho o valor do combustível que eu vou incluir no cartão, eu tenho o termo de uso. Não é só sobre isso, né? A política de frota, ela não é apenas sobre o modelo do carro, sobre a quilometragem que você tem, ela é um conjunto de normas, de ações, né? Ela é a principal ferramenta que vai permitir que o gestor tenha uma maior excelência, né, no dia a dia e também para garantir uma estratégia. Ela é parte integrante também, ela reflete a cultura da empresa, né? Um pouco dos valores, o que é importante para aquela companhia. Então, a gente pode resumir que a política de frota, ela é o coração, né, da boa gestão. Sem ela, a empresa não consegue orientar os seus colaboradores sobre as responsabilidades que eles têm, né, durante a utilização daquele veículo. E também ela permite que ela compartilhe com esses colaboradores quais são as responsabilidades dela também. Então, por isso que ela é o coração aí da gestão o coração da boa gestão, perdão. E como que a gente consegue, quais são os primeiros passos, né, que a gente precisa dar para criar ou renovar, revisar, atualizar essa política de frota, né? O primeiro passo é a gente identificar quem são as áreas, quem são as pessoas que podem auxiliar a gente nesse processo, auxiliar você, gestor, nesse processo. Então, será que eu envolvo RH? Eu preciso chamar o jurídico? Eu preciso chamar a área técnica responsável? Quem eu chamo para essa conversa, né? Qual é o objetivo da política? Eu quero reter e atrair novos funcionários? A minha política tem como objetivo segurança? O que precisa? Qual é o objetivo da política? Óbvio que tem ali alguns objetivos que são compulsórios, né? Eu preciso garantir que esses condutores eles cumpram a legislação de trânsito, por exemplo, né? Então, esse também é um objetivo. Quem que eu posso e onde eu posso encontrar outros gestores, pessoas que possam compartilhar comigo boas práticas? O evento que a gente está fazendo já se reflete um pouco nisso, né? E como que eu organizo a construção desse projeto? Porque é um projeto. Então, é importante ter um cronograma, né, para você não se perder, para não correr o risco desse projeto ser engavetado. Então, eu fico tentando reuniões e não consigo falar, então é importante se organizar para trazer essas pessoas para o seu lado. E aí a gente separou alguns tópicos aqui que são importantes para serem considerados nessa construção. Então, a gente tem ali a primeira categoria para saber quem é elegível, onde que eu vou alocar esses veículos, quem pode, quem não pode, qual o tempo de utilização, qual o modelo, quais são as regras, né? É benefício, é ferramenta de trabalho, o que envolve, gestão de acidente, quais são as regras,
quem paga o quê se acontecer alguma coisa, qual é a responsabilidade do condutor, quais são as responsabilidades legais, se ele está com a CNH vencida, cassada, o que eu faço, como que a gente age, como que a gente aconselha esses colaboradores a terem uma boa utilização do veículo, quais os impactos que isso pode gerar se ele não tiver uma boa condução, né, uma boa utilização desse veículo, qual é o meu papel enquanto empresa para a redução da emissão de CO2 que a minha frota gera, quais são as políticas, o que eu posso fazer para também participar disso, quais são as soluções complementares que eu posso incluir e que fazem sentido para a minha operação e para a minha empresa, e de quanto em quanto tempo, né, qual a periodicidade que eu preciso renovar e olhar para essa política de novo. Então, esses são os principais pontos, de uma forma geral. Quando a gente fala de um período super desafiador, né, que é esse da pandemia que a gente está vivendo, a nossa lente, a nossa lupinha vai para alguns tópicos desses que são os mais importantes nesse período, que são prazo de utilização. Será que faz sentido nesse período que a gente está? Será que a gente não pode rever? Faz sentido ou não faz? O perfil de quilometragem. Às vezes a gente vê alguns casos, não, bota 4.000 para todo mundo. Será que aquele executivo que fica 7 horas, 8 horas no escritório, ele roda 4.000 por mês? É um ponto para refletir. Quais são os serviços e produtos que fazem sentido, que podem incluir? Qual é o método da minha frota? Será que faz sentido eu permanecer na frota própria? Será que faz sentido eu buscar novas soluções, como sei em leaseback? De novo, o que as empresas estão fazendo nesse momento? Quem eu posso buscar para as melhores práticas? E aqui a LD pode ajudar você nesse sentido, seu parceiro pode ajudar você nesse sentido. O que eu posso fazer como eu posso estimular ou aconselhar meus condutores nesse momento a boa utilização do veículo? E como que eu posso me manter informado sobre o que está acontecendo, sobre novas ideias e aplicar e trazer isso para a minha realidade? Então, esses são os tópicos que a gente traz para esse período de pandemia. E por que isso? Porque esse olhar, né, para a política, essa revisão, essa atenção, ela vai permitir que, de novo, você oriente os colaboradores, né, à boa utilização do veículo, ao cumprimento dos procedimentos, vai ter clareza, né, de quais são as regras, do guia, né, da política que vai guiar ali a utilização desses carros, das manutenções, de multa, de acidente, de economia de combustível. A gente está passando por um momento em que as empresas estão cada vez mais preocupadas com os custos, né? Então, é importante, tem oportunidade nesse sentido. E também vai te ajudar a identificar ações preventivas, né? De questões trabalhistas, de acidente, custos, né, que podem surgir eventualmente, se não está claro na política, a empresa acaba absorvendo aquele custo que poderia ser transferido para o condutor ou para uma outra área. Então, nesse sentido, a gente traz para vocês um case de sucesso, né, na LD com a Lundbeck. A gente vem trabalhando desde 2019 no projeto da frota. Então, o Milton, né, que está aqui com a gente hoje, ele é responsável por supply, operações e TI, e a frota está dentro de operações, e ele vai contar um pouquinho como que foi essa trajetória, como que a gente conseguiu construir aí algumas soluções para esse período de pandemia que a gente está passando. Obrigada. Milton, é com você. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Obrigado também ao pessoal da IAFA que me fez esse convite. Obrigado à LD que me convidou para participar do evento. É um prazer estar aqui hoje com vocês, ainda que remotamente, né? Mas em algum momento a gente vai ter a oportunidade de voltar a se reencontrar pessoalmente. Antes de apresentar um pouquinho o caso, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Lundbeck, né? A Lundbeck é uma empresa farmacêutica, né, com foco em doenças do cérebro, né? A gente tem como propósito, a gente coloca como nosso propósito sermos incansavelmente dedicados
a restaurar a saúde do cérebro para que cada pessoa possa ser o seu melhor, né? Quando a gente fala de doenças do cérebro, a gente está falando de um público de mais de 700 milhões de pessoas no mundo, né, o que representa mais ou menos 13% do impacto global relacionado a doenças, né? A gente está falando aí de doenças como depressão, Alzheimer, enxaqueca, migrânia, né, e por aí vai, epilepsia e muitos outros males que afetam o cérebro e que são doenças bastante limitantes, né? Nós somos uma companhia farmacêutica global, a gente é voltado para a inovação, então a gente é especializado em descobrir e desenvolver tratamentos inovadores, né? Nós somos bastante focados em pesquisa, diria que bastante parte do nosso lucro ele é revertido para desenvolvimento de novos tratamentos, novos medicamentos nessas áreas, né? Com isso, isso que nos impulsiona são as nossas crenças, né? Nós somos essencialmente focados no paciente, a gente observa o que é o mais importante para o paciente, não só para tratar a doença, mas para que ele tenha uma qualidade de vida a partir do tratamento da doença. Isso requer coragem para a gente e ambição para a gente procurar fazer aquilo que talvez não tenha sido tentado antes, ou ser bastante persistentes, né, bastante apaixonados para poder atingir essas metas. E, obviamente, de maneira responsável, né? A Lundbeck é pautada por um código de conduta bastante rígido e a responsabilidade que a gente tem com os pacientes, com a sociedade, é algo que é bastante marcante na nossa atuação, né? E por trás de tudo isso, o que a gente tem como grande objetivo estratégico é fazer com que a Lundbeck cresça para criar valor para o que a gente chama dos nossos stakeholders. Aí o que a gente fala de stakeholders, obviamente a gente fala do paciente em si, essa população que é desatendida, os familiares em torno que tomam conta desses pacientes, a sociedade médica, científica, os nossos acionistas. A ideia é trazer esse valor, que não é só um valor financeiro, mas um valor de qualidade de vida e qualidade humana para aqueles com os que a gente se relaciona, né? Isso é um pouquinho do que é a Lundbeck, né, no mundo. Hoje o que a gente está... me chamaram para falar um pouquinho do nosso caso diante da pandemia, né? Um desafio que acho que não é uma grande novidade para todos nós que somos gestores de frota, são as mudanças constantes de políticas das montadoras. E como que essa mudança entrou no universo da Lundbeck nesse período de pandemia, né? A gente começou a trabalhar com a LD desde 2019, né? A gente começou primeiro... a gente entendeu que na política de gestão de frota, mais do que ter um grande grupo que controla como que é gerenciado esse ativo que são os carros, a gente entende que a gente tem que criar uma política que seja estratégica e que apoie o negócio, né? E que também coloque os esforços da Lundbeck naquilo que a gente sabe fazer de melhor e contar com os melhores parceiros para cuidar daquilo do que eles são melhores no que podem fazer, né? E essa mudança da política se encaixou no momento que a gente estava em tempos de crescimento, mesmo em tempos de pandemia. Quando a pandemia chegou, a gente estava em fase de lançamento de novos produtos para novos tratamentos para depressão e adjuvantes para depressão. E a gente estava também em tempo de revisão da frota da força de vendas, né? Onde a gente também aproveitou para revisar a frota gerencial e a frota executiva, né? Com essa necessidade de revisitar a política de frotas e a cotação diante dessa pandemia, a gente entendeu e a gente entende desde o princípio da nossa operação que a política de frotas nossa não é voltada somente para garantir com que o representante possa ir do ponto A ao ponto B, né? Mas a gente sabe que o funcionário, quando usa um carro da frota, independente se ele é da frota comercial
ou se é da frota executiva, isso é um elemento de atração e de retenção do colaborador, né? É um motivo não deixa de ser um motivo de orgulho. Ele está numa empresa que vê, inclusive, a frota como um elemento que traz algum valor, alguma qualidade para aquele colaborador, né? Então, obviamente, não significa que a gente vai criar uma política de frota perdulária. Então, diante dessa crise da política de montadoras, o nosso foco foi bastante forte na identificação de modelos de carros e marcas que poderiam ser mais confiáveis em termos de previsibilidade de custos. A gente começou a criar, diante desse cenário de crescimento, mais faixas de elegibilidade dos carros, o que permitiu, em faixas mais estratégicas, poder investir mais e outras faixas a gente poder ser um pouco mais comedido, né? E também olhar o tempo de contrato e alteração de quilometragem. Isso foi uma coisa que a gente viu, especialmente na política de frota para executivos, onde a gente pôde estender o período de contrato e também fazer uma alteração da quilometragem como uma forma de absorver o impacto negativo de custos com combustível, o aumento do custo dos carros e dos insumos que a gente teve, né? E também nessa política a gente nunca ficar em cima do laço, mas deixar alguma margem de manobra se a gente tivesse alguma surpresa em algum fator que afetasse o custo de locação, né? Porque, do contrário, senão a gente teria que volta e meia ficar revisitando modelos com muita frequência. Então, a política, ao invés de ser um instrumento de apoio, vira um instrumento de desgaste, não só para a empresa, para o público atendido por ela, mas também pela própria equipe que gerencia isso, né? Então, diante disso, né, a gente tomou essa série de ações, né, junto com um comitê que a gente formou para absorver esse impacto, né? E isso sem perder de vista que a gente deveria ter carros que garantissem segurança, que na medida do possível tivesse um impacto menor no ambiente, né, e também com uma relação de custo-benefício bastante positiva, né? Então, dentro disso, a gente buscou parceiros que permitissem que a gente focasse naquilo que a gente pudesse fazer de melhor. Então, a gente conseguiu orientar parte da equipe que gerencia a frota como espaço de desenvolvimento para se dedicarem a outras atividades na empresa que não são terceirizáveis, porque a gente pôde desviar esse tempo e energia para um parceiro. Então, hoje a gente tem a nossa equipe de frota que já se desenvolve em outras atividades dentro da empresa. Então, mais uma vez, um elemento estratégico da frota, que não é só gerenciar na frota, mas também abrir oportunidades para que as pessoas se desenvolvam dentro da companhia. E um ponto que para a gente é bastante relevante na política, que ao invés de na política dizer aquilo que você não pode fazer, a gente começou a fazer trabalhos de reforço positivo. Então, no último período de frota, a gente fez um trabalho, do último período de contrato, ao longo de 3 anos, a gente fez um trabalho de estímulo positivo para o condutor que cuidasse bem do veículo, que não incorresse em acidentes, que cuidasse dele, né, e da manutenção dele com cuidado, que não tivesse gastos excedentes desnecessários. Então, a gente fez um trabalho positivo que a gente viu um ganho bastante positivo. Eu diria que a economia girou em torno a uns 2 meses de aluguel de frota, simplesmente com essa política de conscientização, né? Ao mesmo tempo, e agora nesse ano, a gente está voltando, agora que a gente fez um trabalho de cuidado do veículo, vamos olhar agora para o melhor condutor, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de conscientização para o condutor ser o melhor condutor, aquele que não comete infrações, que dirige de forma defensiva, né, mas de uma forma mais direcionada. Isso como que a gente fez? Agregando algumas soluções para o contrato, né? Por um lado, a gente fez ações de impacto ambiental. Então, no nosso contrato já existe uma previsão de compensação do impacto de CO2 no ambiente em função do consumo de combustível, né? Isso a gente consegue, pela medição que a gente tem,
tendo a gestão do cartão combustível combinado com a gestão da frota, o que antes era meio que separado, uma outra área via isso porque tinha um viés de benefício e agora fica tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E uma ferramenta que a gente teve o sucesso de apresentar de forma positiva, que é a telemetria. A gente sabe que em alguns lugares existe um olhar meio negativo em cima da telemetria, mas quando a gente apresentou a telemetria batizada, que a gente batizou de Driver Coach, a gente colocou não como algo que estaria fiscalizando, mas algo que ajudaria o colaborador a entender onde que ele pode melhorar como condutor. Como que ele está fazendo as frenagens, são frenagens muito bruscas, acelerações muito bruscas, entrada em curva muito forte, né? O seu hábito de direção colocado de uma forma que ele entendesse, né, como que ele pode melhorar para ter um melhor uso do veículo, com menos desgaste, né? Sabendo que, de maneira geral, a gente oferece como possibilidade a compra do veículo, se ele aprende a cuidar do veículo, que é muito mais do que simplesmente cuidar de amassadinhos, mas também da forma como ele dirige, também conserva o carro, né? Isso traz para ele uma consciência maior e, consequentemente, para a empresa também. Funcionários mais responsáveis, mais conscientes e com um gasto menor na frota. Então, a colocar essas tecnologias e essas novas soluções trazem um benefício que hoje os colaboradores veem como algo positivo. Não é uma questão de fiscalização, mas é uma questão de entender melhor como ele se comporta para além do que ele tem de consciência. É um outro olhar sobre como ele dirige, né? E isso é muito positivo quando ele começa a ver esse impacto no dia a dia dele e na rotina dele, né? E óbvio que tudo isso a gente só conseguiu com alguns parceiros dentro e fora da empresa, né? Uma coisa que é característica nossa na Lundbeck é a gente, embora tenha suas áreas com suas áreas de responsabilidade, a gente procura ter uma relação de parceria com áreas que podem nos apoiar. Então, o que a gente estabeleceu foi um grupo de trabalho, né, um comitê que envolvia a área financeira, quem nos ajudava nos elementos de encaixe nos orçamentos, o que era viável, o que não era viável, dava inclusive sugestões de pontos de negociação, o jurídico, para ter toda a salvaguarda jurídica em algo crítico como frota, o RH, porque a gente sabe que não deixa de ser um benefício, especialmente quando a gente fala de frota executiva, a gente ser sempre competitivo no mercado, mas de uma forma também eficiente, e também a área de vendas, né? A gente entende que para colocar novas ações que tenham sucesso, a gente tem que ter o nosso principal cliente interno do lado. E se a gente está falando de uma frota que 80% mais ou menos da frota é da força de vendas, seria imprudente pensar em uma série de novidades e não avaliar junto com o gestor da área de vendas como que isso se encaixa, de maneira que quando a gente apresenta, a receptividade da equipe é muito maior do que se a gente apresentasse uma novidade e colocasse goela abaixo sem diálogo, né? E isso ajudou bastante nessa negociação, inclusive porque as ideias que eles traziam de como apresentar, né? Vendedores são vendedores, então na hora de apresentar novas ideias, eles, quando compram, eles ajudam a identificar as melhores ideias e pontos de venda para isso, né? E por trás de tudo isso, para poder dar subsídios para o comitê, a gente estabeleceu uma parceria com o fornecedor que ajuda a gerir tudo isso, ajuda a identificar o que está acontecendo no mercado, quais são as possibilidades de cenários de custos, coisas que se a gente fizesse, ou quando a gente tinha uma frota própria, a gente fazia e dispendia um tempo enorme, a gente conta com um fornecedor e um parceiro que ele já tem esse conhecimento na veia. Isso já ajuda bastante, né? Então, esse trabalho em equipe, tendo um bom fornecedor, um bom parceiro, e uma boa parceria dentro da empresa, isso viabiliza as mudanças que são necessárias, seja em tempos de pandemia ou as mudanças cíclicas que a gente tem que fazer, né? Se a gente tem uma política de frota que tem 10 anos de idade sem revisitar, certamente a gente vai ter oportunidade de melhoria, né? Então, ter essa relação de parceria em geral é bastante positivo.
né? Então, esse foi um pouquinho do que a gente fez para lidar com a pandemia, né, e o que a gente entende como política de frota na Lundbeck. Bom, Natália, imagino que até aqui vem a apresentação do case de vocês. Muito obrigado pela apresentação, tanto Natália como Milton. Bom, pessoal, agora é o momento de que temos a oportunidade de realizar esse bate-papo. Lembrando que podem mandar as suas perguntas pelo próprio chat, mas a gente gostaria que vocês pudessem levantar a mão, pudessem aparecer com áudio e vídeo e pudessem participar ativamente desse evento, ok? Enquanto o pessoal não perde um pouco essa vergonha e não tem alguém aí que quebra o gelo, eu vou mandar uma pergunta para vocês. Pode responder Natália, pode responder Milton, aí dependendo um pouco pelas suas experiências, dos seus conhecimentos, qualquer aportação é sempre positiva. Queria perguntar para vocês, qual é o diferencial para ter uma gestão de frota eficiente, desde o seu ponto de vista? Pode começar, Natália. Eu acho que eu gostaria de deixar essa com o Milton para não ficar a raposa cuidando do galinheiro, né? Mas eu acho que, com o resumo de tudo, eu acho que ele pode compartilhar melhor com a gente o que foi, né, o diferencial para ele nesse momento que a gente revisitou e construiu a política, né? Então, acho que melhor que ninguém, acho que o Milton pode compartilhar com a gente aí qual é esse maior diferencial. Tá bom. Bom, vamos lá. Jorge, eu acho que o principal diferencial é a informação, né? A gente tem uma política que prevê quilometragem, etc., digamos, é importante. Mas tem informação. A gente, com certeza, com o histórico de frota, a gente tem uma série de dados. Quando a gente pega esse volume de dados e transforma em informação, entender como é que é o comportamento de condução do condutor, o que está acontecendo no mercado, quais são as principais infrações, quais são os principais acidentes, sinistros, usar isso de uma forma inteligente, eu acho que é o grande diferencial. Porque aí você consegue ser mais cirúrgico na ação que você vai fazer. De que adianta a gente fazer uma ação de consciência de custos e de gastos com a frota, se de repente o que você tem e o que a informação te diz é que o seu condutor precisa aprender a dirigir melhor, de uma maneira mais defensiva, e ter consciência do que significa frenagem brusca para o carro e para a segurança dele. Então, quando a gente tem esse pacote de informações, e acho que nisso entra a tecnologia para ajudar isso, né? Tem a telemetria que nos dá muito mais informação do que o contador de infrações e de sinistros vai dar. Isso é o grande diferencial, te permite ser cirúrgico, né? E você vai ser muito mais assertivo e com um esforço muito mais moderado, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, ter a informação à sua mão e usar essa informação a seu favor. Bom, muito bem. Não sei se algum dos participantes que temos hoje aqui no evento quer fazer alguma aportação. Aproveitem, que temos aqui de uma parte fornecedor, uma locadora que conhece muito bem o negócio. Temos aqui também um gestor de frota que sofre as dores de cabeça de vocês no dia a dia, e com o compartilhamento dessas experiências, o bate-papo pode ser muito mais rico. Então, animo vocês a tirar essa timidez e que possam participar. Tem algum comentário mais a fazer, Natália? Sim, só lembrando o ponto que a gente falou durante a apresentação, né, que o benchmark ele é importante, né, você compartilhar, entender as melhores práticas, e o momento é esse agora, né, da gente trocar informações, experiências. Então é importante que todos aproveitem, né, esse momento, participem e tentem aí coletar a simulação de tudo que a gente falou durante a apresentação.
Muito bem. Parece que temos um primeiro participante. Temos o Ronaldo aqui que levantou a mão. Ronaldo, eu subi você como panelista. Se quiser abrir o vídeo, fique à vontade. O importante, no caso, também é o áudio, para que possamos ouvir a sua pergunta. Por favor, Ronaldo. Ronaldo, está nos ouvindo? Você está como panelista, pode falar, tá? Bom, enquanto o Ronaldo não consegue entrar aqui, não sei qual o motivo, se quiser pode anotar a pergunta na parte do chat, eu vou realizar outra pergunta, ok? Para os dois de novo, qual a importância prática de criar uma política de frota? Quem começa, Natália ou Milton? Bom, eu acredito que a importância prática, né, aí encaixa muitos pontos que a gente passou na apresentação. Então, você tem oportunidades de criar estratégias, né, ações preventivas, você tem oportunidades de redução de custo, porque você vai revisitar muitos pontos que geram, né, agregam aí um peso financeiro para a empresa. Tem ações de prevenção, então, na prática, né, acho que é prevenção, a possibilidade de você criar ações, né, preventivas, trabalhar de forma antecipada a esses eventos e também você ter oportunidades de melhoria aí financeira. Né? Milton? Complementando, eu acho que a importância prática, para além de tudo que a Natália falou, são regras claras, né? Aquilo que está, digamos, combinado não sai caro nem barato para ninguém, saiu combinado, né? Então, você ter regra clara, isso facilita. Quando você tem muita zona cinzenta na política, isso gera desgaste, porque você tem que ficar revisitando, rediscutindo, e etc. Então, isso é algo muito positivo, né? Então, você ter regras bem claras e explícitas para a gestão da frota. Muito bem, perfeito. Bom, começamos a ter perguntas aqui no chat. Vamos com a primeira, da Marina Rocha, ela é da empresa Bayer, e ela gostaria de saber se fazem gestão de quilometragem. Se sim, qual a ferramenta que utilizam? Hoje o que a gente está usando para gestão de quilometragem é a própria telemetria, né? Antes de implementar a telemetria, o colaborador ele tinha que inserir o quanto que ele rodou naquele mês dentro do seu relatório de despesas, o que, assim, não é tão preciso, né? Mas já era alguma informação. Hoje o que a gente usa é a telemetria e liberou o colaborador de ter que ficar prestando esse tipo de informação, né? Que isso foi inclusive um ponto positivo, que ninguém gostava de ficar inserindo diariamente o quanto que rodou a trabalho, né? Isso era cansativo, esqueciam e tal. Então a gente tirou esse trabalho e esse foi um ponto positivo de venda quando a gente incluiu a telemetria, né? Muito bem. Temos mais uma pergunta. Vamos fazer aqui a pergunta do Ronaldo, porque ele estava com problemas para entrar no áudio e o vídeo. Ele pergunta o seguinte: como foi a absorção? Um momentinho só. Temos aqui o Ronaldo em tela. Ronaldo, agora estamos te vendo. Eu acho que se ativa aqui o áudio, já vamos poder ouvir você. Só tira, por favor, o silêncio do microfone de você. Faz um teste. Bom, eu vou ler a sua pergunta, Ronaldo, não tem problema. Pelo menos estamos vendo você na imagem. O Ronaldo pergunta o seguinte: como foi a absorção dos colaboradores e como fizeram para estabelecer os estímulos para eles? O que a gente fez, a área de vendas é competitiva por natureza, né? Então,
o que a gente fez, no caso, por exemplo, da telemetria e do Driver Coach, a gente fez um trabalho com a LD, onde a gente criava um ranking, né, de acordo com os critérios pré-estabelecidos de direção defensiva, de nível de aceleração, de aceleração brusca, frenagem brusca, entrada forte em curva, e elementos que davam para ler pela telemetria de conservação do carro. Então, o que a gente fez? Semanalmente, eles recebiam um e-mail dando uma noção de como é que foi a semana dele como motorista, como condutor. E ele começava, a gente não deixava um ranking aberto para não criar nenhuma exposição, colocava lá o primeiro, o segundo e como que ele se encaixava no ranking dentro de toda a força de vendas, né? E isso mostrava para ele quão bem ou quão mal ele estava em relação aos demais e dava para ele já uma noção do impacto de como ele dirigia no carro, né? Então, eles percebiam que essa frenagem brusca gerava um desgaste desigual ou desnecessário nos pneus e nas pastilhas de freio, isso gerava mais gasto, né? Então, a gente começou a mostrar isso para ele e ele começou a se ler como condutor. E nesse ranking a gente fez uma premiação básica, simples, de pagar um jantar com acompanhante para os primeiros colocados no ranking geral como um estímulo. Então dava um pouquinho bem aquela coisa de colégio, né? A gente ficar competindo entre si, quem é que dirige melhor, quem é que dirige, quem é que vai ganhar o prêmio e tudo mais, né? Então a gente fez um trabalho nessa linha para estimular. E essa mensagem regular vai mantendo a atenção deles no tema, né? Não fica uma notícia esquecida. Agora acho que eu estou com áudio. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Obrigado pela sua resposta. Nada. Eu perguntei o tamanho da sua frota também, não sei se você respondeu, desculpa. A gente está falando de uma frota, Brasil gerando em torno de 90. Se eu pegar Brasil e Cone Sul, que eu cuido, a gente está falando aí de mais ou menos umas 130 carros, mais ou menos. Tá, eu posso fazer mais uma pergunta ou tem alguma outra pessoa para fazer? Aproveita, Ronaldo. Tá, obrigado. Vocês fizeram um trabalho específico de redução de carbono? Sim. Eu queria saber como foi. Na verdade, o que a gente está fazendo para redução de carbono por um lado, procurar carros que sejam mais eficientes. Então, os famosos carros 1.2, 1.3 turbo, ele já tem um impacto melhor. E no contrato que a gente firmou, tem uma previsão de replantio, de plantio de árvores na mesma proporção do que é o consumo previsto dentro da quilometragem contratada, de maneira que a gente consiga fazer um offset, né? Na frota executiva, que a gente tem mais possibilidades para ir além disso, além dessa questão de anular o efeito do carbono, a gente começa a oferecer opções de carros híbridos, né? Ainda não tem tanta opção de carro híbrido, né? Já é mais difícil de oferecer de maneira ampla, mas a gente oferece carros híbridos como opções, né? Então, e a ideia é que a gente consiga, na medida que tenha mais disponibilidade de carros, a gente vá ampliando para carros híbridos e, quiçá, no futuro, elétricos, né? Ok, obrigado pelo retorno. Nada. Bom, muito bem. Estouramos já um pouquinho o tempo. Vamos já com a Natália, eu vi que levantou a mão, mas depois vamos deixar o último espaço no final do evento para responder algumas perguntas que foram chegando agora durante essas respostas. Ronaldo, muito obrigado pela participação. Desde a IAFA, é isso que nós gostamos, de poder ver a cara, poder participar do bate-papo, porque acaba sendo mais real e mais efetivo, ok? Bom, obrigado novamente, Natália, Milton, parabéns pela apresentação. Agora vamos dar espaço já para o nosso segundo apoiador do evento, que é a Trimble. Nós temos aqui com vocês o Rogério Perugini.
Ele é consultor de negócios sênior da Trimble e ele vai nos falar sobre política de frota e estratégias de operação. Então, Rogério, bem-vindo, deixo com você a palavra. Bom dia, pessoal, bom dia. Jorge, só corrigindo, o político de frotas foi da Natália. Eu vou falar agora sobre a garantia de resultados com a gestão remota da operação, tá? Só colocando aí. Eu errei aqui na escrita. Então, como falou, meu nome é Rogério, eu trabalho na Trimble, né? E vou falar um pouquinho da questão de resultados, que é que a gente vem falando aí da Natália, falou da LD, o pessoal do Milton também falando da pandemia, e em busca de mais resultados com os desafios, né? E antes de falar das tecnologias que a Trimble oferece para alcançar esses resultados, a gente dá um passinho para trás, tá? E venho falar mesmo com relação às tendências que é uma tendência de mercado, é o trabalho remoto. Trabalho remoto hoje, uma grande maioria está em casa, os escritórios estão mais vazios, tem gente, lógico, trabalhando no escritório, tem que estar lá perto, né? Mas é uma tendência hoje fazer essa gestão à distância e a gente não pode mais trabalhar microgerenciando passo a passo, a gente tem que trabalhar sempre focado no resultado, entrega do resultado. Mas para gestores de frota, gestores de mobilidade, esse já era um desafio antes, já era um formato de gestão à distância, né? Você fica alocado na regional, você fica alocado no escritório ou em casa, mas a frota está toda espalhada no Brasil todo, como o Milton comentou, no Cone Sul, no Norte, no Nordeste, né? Então, a gente tem que fazer essa gestão de qualquer forma que seja rápida e seja precisa, ali baseada em resultados, né? E para essa gestão, para esses gerentes, para os proprietários do veículo, para aqueles que alugam o veículo, né? Os desafios ainda, se forem esmiuçar eles, né? É manter a disponibilidade e conservação desses veículos, né? É garantir a segurança dos condutores, tá? Realizar um bom controle dos gastos com a frota, dos gastos com a equipe, garantir produtividade e reduzir custos com combustível e manutenção. No nível macro, eu acredito que engloba tudo, né? Esses desafios que o gestor hoje de uma frota tem, que aquele que é responsável pela frota, responsável pelo condutor, tem que ter esses indicadores bem consolidados, né? Bem firmes para que, olhando daqui um ano, no mês que vem, no dia seguinte, 5 anos, projeções, né? E por aí vai, tá? Entendendo um pouco do cenário, né? A gente vê que tanto a Trimble, quanto a LD, quanto a Lindbeck, né, são empresas que visam lucro, né? E o lucro, basicamente, vamos entender esse cenário, o lucro, basicamente, ele é a receita menos as despesas, né? E um dos custos maiores disso é ter frota indisponível, né? Você tem frota indisponível, então você pode ver que o Milton comentou bastante com relação a ter um melhor comportamento por uma frota mais conservada, porque se a frota fica indisponível, é um custo que impacta todo a cadeia, né? Eu não entrego, eu não vendo, eu tenho que ficar perdendo tempo com cuidar de manutenções corretivas e situações assim, né? E é por isso, né? Então, são frotas indisponíveis por manutenção corretiva, por uso indevido, né? Off-job, né? Então, o cara está indo pescar, indo, né, namorar, enfim, situações, né, que não estão dentro das regras das políticas ou das faltas das regras dentro da política, falta de política dentro da empresa, né? Ou por realmente falta de veículo, eu tenho 10, mas eu preciso de 12, eu tenho 100, mas eu preciso de 10, 110, né? Então, eu tenho frota disponível por isso, frota subutilizada, né? E por comportamento não seguro, tá? Isso é um agravante, né? Também porque não são motoristas de frota leve, não são motoristas de caminhões, por exemplo, que não são treinados, não são igual um motorista de caminhão, né? Então, às vezes é um vendedor, é um técnico, é um engenheiro, né? É o próprio proprietário da empresa, enfim, né? Gerentes, e tudo isso, né? Então, tudo isso tem que ser englobado. Fazendo algumas contas com relação a ROI, né? Retorno de investimento, a alguns custos, por ter frota indisponível, né? Então, imaginamos que uma diária de um veículo locado, vamos pensar num veículo locado, que eu acho que é a maior tendência, ela custa R$90. Eu peguei essa informação aí de um cliente nosso recentemente, né? E por comportamentos indevidos, 2 veículos ficam improdutivos por dia, tá? Por situações de manutenção, por outras situações, né? Eu estou falando aí de R$5.400 por mês,
e estou falando de 64, 65 mil reais por ano, num total de 36 meses de um contrato de locação de quase 200 mil reais que eu estou desperdiçando por comportamentos indevidos, por subutilização, por situações de risco, né? E eu estou falando só para 2 veículos ali que ficam, né? Então, se você vai subindo a régua para uma empresa que tem 800, 700 mil veículos desse tipo, a quantidade de veículos disponível aumenta e o custo passa de 1 milhão ano, 1 milhão por contrato aí, que pode ser reduzido, tá? Aqui eu trago para vocês um estudo de caso, ele no formato de caminhão, mas a ideia é a mesma, tá? Aqui a gente tem as câmeras da Trimble instalada, né, no veículo, e aqui a gente está vendo um cenário de risco, um cenário onde temos o sensor de fadiga e o anticolisão, onde o motorista está tendo alguns picos de fadiga, um deles ele dorme ao volante, se desloca e acontece o acidente. Essa é uma operação off-road, uma operação onde o veículo anda mais devagar, mas não está no exímio o risco do acidente, o risco da fatalidade, né? Vamos entender um pouco o que aconteceu nesse estudo de caso. A gente tem na ferramenta também relatórios, dashboards com relação ao Power BI, no caso mais especificamente, né? Nessa visão que a gente criou de indicadores de ranking, né? A gente vê que 2 semanas antes do acidente, foi dia 28 de dezembro, e 2 semanas antes do acidente, a gente já vê que esse motorista, no caso, ele estava totalmente fora da curva. Então, com relação aos indicadores de fadiga, então ele não dormiu e tombou, não dormiu e se acidentou. Ele simplesmente demonstrou 2 semanas antes que ele ia acontecer alguma coisa, que ele estava na corda bamba, que ele ia causar alguma situação de risco, algum acidente, algum incidente, né? Se a gente olhar de uma forma no prontuário dele, que é uma ficha mesmo detalhada ali do motorista, 1 mês antes, ele já fazia, no sistema você consegue colocar pontos, como se fosse o Detran, para eventos tanto de telemetria quanto de inteligência artificial, fadiga, enfim, né? Então, vamos lá, uma fadiga vale 5 pontos, uma distração vale 3 pontos, e ele vai consolidando isso e faz um resumo de cada quantidade de pontos a cada 100 quilômetros. Então, esse acidente foi no final de dezembro. Em outubro, ele estava com 21 pontos a cada 100 quilômetros. Em novembro, ele mais que dobrou, foi para 45 pontos. E os principais indicadores dele de risco eram fadiga e distração. Então, já em novembro, a gestão, então, mais uma vez eu falo que o gestor tem que olhar, tem que cuidar dessa parte da segurança, né? Já tinha que ter dado um feedback, ter feito uma orientação, alguma coisa do tipo, né? Que acabou não sendo feita e houve um incidente, né? E aí eu escutei uma frase muito forte, muito legal do diretor da Raizen de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, né? De SSMA, o seguinte: a gente não pode contar com a sorte, a gente tem que ter parceiros, temos que ter tecnologias que vão nos ajudar a melhorar o nosso desempenho, melhorar a nossa segurança, melhorar o lucro da empresa, melhorar ações na bolsa, melhorar, enfim, tudo isso, porque um simples acidente pode causar uma fatalidade que não tem como mensurar, né? O que isso repercute pode perdurar por anos dentro da empresa, e uma notícia que sai na mídia, isso pode baixar na bolsa de valores coisa de milhões em minutos, dependendo se a empresa está na bolsa de valores, né? Então, é complicado, e isso vai ser reincidente, o jurídico demora, vai tendo processo em cima de processo, enfim, é um turbilhão de problemas. Então, a gente não pode deixar chegar nesse nível, tá? Enquanto isso, os gestores escutam diariamente, começam um dia escutando: ninguém avisou que tinha que fazer revisão, o carro não vai ficar pronto hoje. Isso aqui são frases que a gente coletou dos nossos clientes, que perguntando para eles quais são as 3 frases que eles mais escutam no dia. E aqui estão elas: eu peguei o carro assim, não tem orçamento para isso, o Brasil está em crise e tal. Enquanto a gente está nessa bola de neve, a gente não enxerga que tem dinheiro e tem ações para ser tomada para evitar isso, a gente continua preso nessa bola de neve que ela só vai crescendo, né? E é aí que a Trimble, tá, gente? A Trimble entra com tecnologias embarcadas no veículo para essa mudança de comportamento, para transformar, não olhar só no veículo, mas olhar a gestão da mobilidade, né? Que a IAFA prega muito isso, muito legal, e a gestão do comportamento desse motorista, porque isso vai impactar tudo, né? Tudo, em todos os indicadores ali da empresa, né? E a Trimble, né? A gente entende que para mudar esse comportamento desse motorista, são 3 pilares.
Primeiro, você tem que ter tecnologias e normas, né? O Milton citou ali, legal que ele citou o formato que ele colocou, né? E a política, né? Então, a gente está falando disso. A gente está falando de sistema de gestão, que tem que olhar os indicadores, a frenagem, a aceleração, e uma melhora na cultura, que ele também citou, que eu achei bem legal, que é premiar os melhores ali com um jantar, com uma camiseta, com um boneco, uma televisão. Eu vejo empresas dando um carro, dando uma moto para o melhor motorista, né? Enfim. Então, vamos entrar um pouco a fundo cada um, o que a Trimble oferece para cada uma deles, né? Para cada uma dessas. Temos a telemetria hoje, são equipamentos embarcados dentro do veículo que leem o comportamento do motorista com base nos dados que o veículo nos dá, odômetro, frenagem brusca, motor ocioso, aceleração, curva, né? Todos esses detalhes. E eu falo que é uma telemetria coach, porque além dela dar subsídio para uma orientação para esse motorista, ela também alerta o motorista qual a velocidade que ele tem que estar naquele trecho, que ali na frente tem uma curva perigosa, ali na frente tem uma área de risco, né? Então, ele é alertado antes para que o problema não ocorra. Alertado de forma visual, alertado de forma falada, né, de um fotograma. Também temos o vídeo monitoramento ativo, então podemos colocar câmeras, até 5 câmeras dentro do veículo, incluindo um sensor de fadiga e uma câmera anti-colisão, que alerta o motorista que quando mais rápido ele está, ele tem que manter maior distância, né? E nesse grupo de tecnologias e normas, a gente entra com a parte de políticas de frota, né? São as normas, né? Políticas de uso, políticas de frota e políticas de mobilidade. Então, isso tem que estar intrínseco, tem que ter regras, não tem como deixar solto, né? Solto aí já não tem regra e aí você não consegue tudo que não tem regra, não tem como ser medido, não tem como tomar ação, né? Enfim, né? E sobre o sistema de gestão, em resumo, tem que ter alguém olhando isso, uma equipe de CCO, uma equipe de CSC, um analista, enfim, mas alguém olhando de uma forma, olhando o que é grave, eu tenho que atuar em tempo real, né, um indicador grave, um desvio grave desse motorista em tempo real, o que eu vou olhar pelo retrovisor, né, um D-1, tirar relatório consolidado, né, para fazer um ranking. O que é grave cai num quadro de ocorrências dentro do sistema, depois eu vou falar mais um pouquinho disso, e esse quadro, essa ocorrência liga para o gestor direto desse motorista para ele tomar uma ação em cima disso, quando o motorista parar, ou depois conversar um feedback com o motorista 1 a 1, né? E depois a gerência, a alta gestão, olhando a eficácia desse processo e a eficácia dessa ação, né? Eu estou melhor nessa regional, eu estou pior nessa operação eu estou melhor, né? Quem são os motoristas que estão puxando o indicador para cima, quem são os motoristas que são os melhores, né? E depois você olhando de uma forma mais estratégica, né? O mapa de calor, onde aconteceram esses maiores, onde acontece maior incidência de excesso de velocidade, quem são os motoristas, onde tem maior incidência de risco de fadiga, né? E a ficha cadastral desse motorista, tá? Olhando ali, como o Milton comentou, né? Olhando ali como se fosse uma orientação, tá? Motorista, para você melhorar a sua condução, para você dar mais resultados, você precisa melhorar nisso, na frenagem, no excesso de velocidade, que aí você tá melhor. Então, você tem que ter essa ficha desse motorista, né? E olhar também de forma fácil a disponibilidade, né, desses veículos, né? Então, dessa minha gama de veículos, de 100 veículos, 50, 200, 500 veículos, quais deles ficaram, nesse trimestre passado, quais deles ficaram mais que 10 dias, mais que 20 dias parados, né? Eu posso transformar isso em pool de veículos ou eu tenho que deixar fixo mesmo com o motorista, né? Qual o percentual deles rodaram 95% das horas de horário comercial, eles rodaram 90%, agora rodaram, sei lá, X mil quilômetros fora do turno, né? Isso é normal? Não é? Isso está dentro da política. Então, colocar isso de uma forma fácil, uma forma rápida, visualizar e tomar ação corretiva em cima disso. Em cima também de uma direção segura. Eu estou melhorando meus indicadores no geral, estou piorando, quem são os motoristas que causam esse tipo de situação, né, que fazem a minha empresa correr um risco que eu comentei ali atrás, né? E aqui um exemplo para vocês com relação à fadiga, né, do motorista. Então, por que a gente tem que olhar o tempo todo? Porque o motorista não quer dormir, ele dorme porque ele não está descansando bem em casa, está com um problema médico, está com um filho pequeno, está trabalhando de Uber depois que chega da empresa, né? Então, acontece situações de risco numa descida, numa baixada, o cara dormindo mais de 10 segundos, né? O sistema alertando,
né? Então, eu não posso olhar só esse evento e esquecer e falar com ele. Eu tenho que acompanhar esse cara e fazer alguma tratativa em cima disso, né? Ajudar ele para que eu não tenha uma situação igual aconteceu num cliente nosso aí, que ele tem mais de 700 veículos do tipo leve com a gente, e uma Amarok capotou a basicamente 200 km por hora, e aí o gerente comercial, da equipe comercial, o gerente comercial se desesperou, se deslocou, ele era de São Paulo, foi para a Bahia, e lá chegou lá na Bahia, no hospital, a esposa desse motorista, você matou meu motorista, né, você e tal, e o cara é um gestor comercial, né, então, graças a Deus, esse motorista sobreviveu, tá, mas eles não olhavam esses fatores, não olhavam veículo, não olhavam comportamento, não olhavam nada. A partir de agora, eles olham, né, eles fazem um trabalho muito interessante, tem resultado com isso, né, e estão avançando com tecnologias para esse tipo de situação, porque essa única situação marcou a vida de vários gestores da empresa, da diretoria global dessa empresa, né? Então, é complicado. Um exemplo também de um evento com relação à fadiga, né? Desculpa, distração e uso de celular, então o motorista também é alertado, o gestor também é alertado com relação a esse tipo de comportamento, de risco, né? Também indicamos aí o uso de cinto de segurança por vídeo, né? Então, é pela imagem, não é por sensores, nada, é por imagem, com cinto ou sem cinto. Tá? E através daqui também fazemos o reconhecimento facial, tá? Como eu comentei, né? Olhar aquilo que é grave em tempo real e o gestor receber uma ligação daquilo que é grave para ele poder tomar ação. Então, excesso de velocidade é grave, só que excesso de velocidade acima de 30% é gravíssimo e eu quero saber na hora. Então, coloca no sistema e você vai receber uma ligação automática, né? Não são pessoas te ligando, é uma voz sintetizada avisando que o motorista José, o motorista Rogério, excedeu a velocidade acima de 160 km por hora e você precisa tomar uma ação corretiva em cima disso, né? Então, imediatamente você recebe esse alerta. Tá? Facilidade de acesso, eu não estou na frente do computador, então está na frente do celular, no celular vai te avisar quanto a isso. Tá? Situações hoje que a gente vê muito, né, com relação à câmera em frotas, com auditorias, né, e agora principalmente auditorias com relação ao Covid. Então, poxa, motorista com cinto, motorista de máscara, o banco do passageiro aqui na frente não pode ser ocupado, ok. Pessoal de trás com a tela, o plástico aqui de proteção, ok. Mas ali no fundo, passageiro sem cinto. Então, há uma auditoria com relação a todos as situações de risco aí que a gente pode ver via imagem, né? Tanto pela telemetria quanto pela imagem, tá? E aqui, basicamente, um exemplo de como a ferramenta funciona com relação. Eu saio do macro da empresa, né? Eu saio da empresa como um todo, entro no detalhe desse boletim diário desse veículo, né? Quanto ele rodou, quantas infrações ele teve, onde ele não rodou, né? E aí, se eu tenho vídeo monitoramento e as câmeras, eu consigo já identificar situações de risco como essa, né? O veículo invadiu a faixa contrária, né? Enfim, e quase causou um acidente extremamente grave ali, né? Então, a câmera hoje, a telemetria nas câmeras e a inteligência artificial vem ajudar muito no quesito aí de prevenção, aumento de produtividade, aumento de garantia da saúde e a segurança né? E por fim, mais uma vez citando o Milton aí, né? O fim a questão da melhora na cultura, né? A gente tem que olhar para os motoristas que estão com piores indicadores, para uma atuação mais pontual, falar com ele, um feedback 1 a 1 ali com ele, mas fazer um reforço positivo, um reconhecimento dos melhores, evidenciar os melhores. Por quê? Porque se eu não estou sendo o pior, ninguém está me chamando atenção, eu não vou me mexer, eu vou continuar do jeito que eu estou. Agora, se alguém está ali, ganha um jantar, ganha uma camiseta, ganha uma televisão e tal, ganha alguma coisa, eu quero ganhar também. Então, eu vou melhorar meu comportamento. Então, o reforço positivo é muito bacana porque ele vem para mudar essa visão só né, chicote. Não, vamos mudar um pouco, né? Vou atuar nesse pessoal que está com indicador ruim, que está com risco, que está pondo em risco toda a operação, e vou premiar, vou colocar uma foto dele como melhor motorista do mês, vou colocar na parede, enfim, vou divulgar isso via e-mail, para no mailing pessoal,
para que esse processo, esses 3 pilares aí mudem o comportamento. Então, entendam que a gente não estou falando só de tecnologia, né, e tal. A gente está intrínseco ali, implícito em todo o processo, né, trazendo benchmarks, trazendo situações, trazendo outras, o que na sua operação pode funcionar, o que não pode, com toda a nossa equipe, tá? Então, o que o mercado está fazendo? Então, trazendo alguns exemplos com relação à condução segura, né? A Ambev hoje, com 0 fatalidades aí na operação desde 2016, a Raízen com redução de mais de 70% nos tombamentos e mais de 83% nos acidentes de alto potencial, que é aqueles acidentes que podiam ter gerado uma fatalidade. Messer, que é hoje muito evidente com relação a transporte de oxigênio, né? Eles colocaram, porque aumentou muito a demanda, colocaram um sistema de gestão, porque aumentou muito a demanda, eles precisavam ter uma gestão mais fácil, né? Em 3 meses de projeto, reduzindo fadiga, distração, manuseio de celular, né? E a BRF aí também, com relação ao projeto, que eles chamam de Projeto Acidente Zero. A meta é 0, né? 0 acidentes, 0 indicadores de risco, tá? E também falando com relação ao que o mercado está fazendo com relação à produtividade, porque eu posso olhar a segurança, mas eu tenho que olhar a produtividade. Eu tenho que vender mais, eu tenho que entregar mais e tal, mas com segurança, tá? Então, reduzindo custos com manutenção, a bung, zerando desvios de produto, então paradas não programadas, né? Então, paradas ali para desviar mesmo o produto, para roubo, né? Enfim, essas situações, né? 97% de atendimento de SLA, né, de entregas de veículos disponíveis, né, para trabalho, 70% de perdas com eventos com situações de desperdício, né, desde CO2, melhora no consumo, parado ligado, RPM excessivo, né, todos esses dados, tá? E aqui rapidamente, quem são os nossos, a presença da Trimble hoje global, né? A Trimble é uma empresa global, ela está atuando aí há mais de 40 anos, em mais de 140 países comercialmente, né? A gente teve um faturamento aí no mundo aí basicamente superior a 3 bilhões de reais e estamos aí caminhando para mais de 3 milhões de veículos sendo monitorados com algum tipo de tecnologia, ou tecnologia embarcada, ou somente um software, né? Enfim, mais de 11 mil colaboradores pelo mundo, fazendo o quê? Transformando o modo como o mundo trabalha, otimizando, com segurança, né, com tudo isso. Bom, e é isso que eu trouxe aí para vocês, em relação ao trabalho que a Trimble vem fazendo. Tá? Obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade. Muito bem, Rogério. Muito obrigado por sua participação. Parabéns também pela apresentação. Animo novamente os gestores de frota que temos no evento para participar aqui com áudio e vídeo, com as perguntas. Temos uma primeira pergunta do David Fernandes. Ele pergunta o seguinte: como se reorganizar com relação à alta dos preços de combustível e, se possível, utilizar a telemetria como aliada para reduzir o impacto orçamentário desse custo? Bom, vamos lá. Depois acho que eu posso até abrir para os demais com relação a isso. Com a telemetria você mede o comportamento do motorista e ele evidencia rapidamente ali qual que é o motorista que vai estar fazendo a pior média de consumo e o porquê que ele está fazendo a pior média de consumo. Então, quanto mais você atuar nesse indicador, mais você vai reduzir seu custo. Então, se você tem a gente tem cases aí que reduzem de 3% num custo anual de consumo de combustível até 12%, né? Talvez não seja equivalente ao combustível, né, ao aumento do combustível, mas você trabalha com outras situações. Você tem, além do combustível, dentro da tua gama de custos, você tem pneu, você tem manutenções, você tem peças, você tem todos os outros fatores que você também consegue, manutenções corretivas, que a gente chega a indicadores de 30% em redução do custo, que tudo isso acaba pagando o aumento e ainda sobrando, né, para o teu lucro. Essa basicamente é a ideia. Muito bem. Temos mais alguma pergunta aí do público? Eu tenho ainda uma pergunta para você, Rogério. Tenho curiosidade. Como que vocês mensuram os resultados dos clientes?
com os nossos amigos, igual o Milton comentou, que ele pagou 2 meses de locação por melhora no comportamento do motorista, né? E porque assim, por que a gente fala? A gente fala assim, a gente reduziu, sei lá, 30% nos eventos de excesso de velocidade desse cliente. Só que isso bom, né? Automaticamente a gente entende que vai diminuir o risco, mas qual foi o resultado disso, né? Então a gente sempre compartilha do nossa equipe de pós-venda, né? O Danilo, que está presente aqui, um gerente de pós-venda aí, especialista em frota leve, e ele vem com essa dinâmica de olhar estrategicamente o que a nossa ferramenta vai impactar na estratégia da empresa, né? Então, a gente, nessas conversas com a equipe pós-venda, a equipe está olhando situações de, por exemplo, a Klabin falou para mim, uma operação off-road, né, que não anda tanto, não é uma operação rodoviária que roda o Brasil todo, mas é uma operação mais na terra, que com a ferramenta rodou mais de 3 milhões de quilômetros sem um incidente. Esse é o resultado que a gente espera, né? Esse é o resultado que a gente olha através da nossa ferramenta. Então, a gente tem uma equipe que vai estar sempre olhando, sempre buscando com você em cada segmento. Você é do off-road, você é do rodoviário, você é de bebidas e alimentos, você é de um sucro energético, você transporta combustível. Quais são os seus indicadores e como a gente vai te ajudar nisso, né? Esse é o foco. Muito bem. Temos mais alguma pergunta? Alguém que levante a mão, que queira participar, que queira compartilhar um pouco, por exemplo, nessa parte do combustível, da alta dos preços, como que estão aplicando nas próprias empresas de vocês essa problemática? Aproveitando que temos o Milton aqui, e que o Rogério abriu um pouco também a participação dele, como que vocês estão se reorganizando em relação a essa alta de preços, Milton, do combustível? Olha, parte do que na nossa operação está compensando a alta de preços é o trabalho remoto, né? Boa parte da nossa frota é de representantes, então está sendo um combinado de conscientização para ter uma direção mais defensiva e naturalmente mais econômica, né? Que não tenha um desgaste e um consumo desnecessário de combustível, mas também o efeito, digamos, colateral da pandemia, que a gente está tendo muito trabalho híbrido. Então, o que antes seriam eventos presenciais se tornaram eventos online, eventos remotos, então isso naturalmente reduz também a circulação. Então, o que a gente vai observando na medida que a pessoa precise realmente se deslocar e que seja seguro, aí sim você vai ter o deslocamento e o consumo. Do contrário, também preservando o colaborador, ele acaba circulando menos e isso acaba sendo o contrapeso para a alta de combustível, né? Muito bem, muito obrigado. Temos aqui a Natália, que levantou a mão. Natália, por favor. Sim, só para complementar um pouquinho do que o Milton, né, compartilhou agora, a gente tem uma solução integrada, né, do nosso cartão combustível junto com um parceiro que tem uma inteligência artificial que ela consegue identificar a localização, né, do colaborador, onde ele está, e indicar para ele qual é o posto, onde está mais barato ali para que ele possa abastecer, né? Também é uma solução viável aí para esse momento, porque às vezes a gente acaba passando, entra no primeiro posto, né, e não vê que o mais à frente tem um custo melhor. Acontece muito isso aqui no Rio. Posto do lado da minha casa é 6,09 a gasolina, vou um pouquinho mais à frente é 5,98. Então, dá uma diferença significativa, né? E também dispara alguns alertas com essas informações. Então, também é bom ficar atento a essas atualizações da tecnologia, né, que pode ajudar. Muito bem. Obrigado, Roberta. Rogério, temos aqui mais uma pergunta do Ronaldo, e fala o seguinte: o que pode ser feito em relação ao aumento de combustível revisar as rotas e verificar possibilidades de alternativas, inclusive estudar possibilidades de redução de custos com pedágios. Uma aportação aqui do Ronaldo, inclusive ele mesmo dando resposta ao que nós tínhamos colocado em cima da mesa. Muito obrigado, Ronaldo, pelos seus comentários. Lembrando que caso queira participar, compartilhar experiência, só levante a mão que eu vou te colocar
novamente para você poder participar, ok? Rogério, eu tenho uma última pergunta para você, antes de abrir as perguntas para todos os palestrantes. Na sua apresentação vimos que a Trimble possui um diferencial interessante para tecnologias de telemetria, vídeo monitoramento, sensor de fadiga, né? Esse é o fator-chave para que as empresas acabem contratando a Trimble? Sim, hoje se você fala em telemetria, em vídeo e tal, você acaba abrindo muito o leque, né? Então, a busca tem que ser por um parceiro que te traga resultado. Então, a Trimble, somos os únicos aí que temos todo um esquema efetivo para essa mudança de comportamento do motorista, né? Para garantir um resultado aí com redução de acidente, aumento de redução de custo com combustível, né? E todo esse trabalho é feito não só por falando, né? Mostrando esse cases, fazendo benchmarking, né? Então, o processo de compra de empresas ele mudou muito, né? Ele não é mais aquilo, eu tenho que ter um sistema disso, né? Ele tem que olhar o que ele precisa de indicadores, ou o que a empresa vem e traga para ele, e como ele vai fazer. Olha, então, empresa X, eu acredito que você tenha que fazer nesse formato, eu acredito que você, para obter esse resultado, porque eu tenho obtido esse mesmo resultado com empresas do mesmo segmento, né? E aí sim, essa confiança, esse processo sim se realiza. Agora, entregar só o equipamento e dar boa sorte, isso não pode ser mais, não pode ter, né? Então, a gente trabalha muito voltado a não, isso, o equipamento em si é basicamente um mal necessário para a gente conseguir obter resultado. Essa é a ideia. Muito bem, muito obrigado. Bom, vamos abrir já as perguntas para todos os palestrantes, agora é um espaço aberto, vocês podem perguntar de forma livre, por favor, participem com áudio, que é melhor. Vamos resgatar uma pergunta que tinha ficado antes para o Milton. Uma pergunta do Rafael Gonçalves, e nos fala o seguinte: hoje, além da telemetria, temos a gestão de quilometragem em sistemas de abastecimento e checklist eletrônico. No caso da sua empresa, Milton, houve resistências na implantação de política de frotas? Como quebrar as resistências por parte do setor operacional e pela própria diretoria para que haja autonomia do gestor? Bom, quanto à questão da gestão de quilometragem, a gente hoje está privilegiando o uso da telemetria, né? Porque é uma informação mais confiável, né? Especialmente porque você tem frotas que o cara às vezes tem que alugar, então é difícil você medir. Mas a gente tem usado mais a telemetria e ele informa. Quanto ao fato de informar a quilometragem no sistema de abastecimento, assim, eu honestamente não lembro se teve uma resistência. Isso já está há bastante tempo, então foi antes de eu assumir a frota. O que eu vi que foi muito bem recebido era não ter que informar no relatório de despesas a quilometragem rodada a trabalho, né? Quanto à resistência, eu acho que, de novo, procurar estabelecer uma relação de parceria com a diretoria, com o setor operacional, onde você vai mostrar os benefícios, né? Eu acho que eu sou partidário da ideia de que se você entra com uma postura muito impositiva, né, a tendência é que a pessoa fique mais resistente. O que aconteceu na área comercial com a telemetria e com a diretoria, por exemplo, a gente estava apresentando o benefício de você ter uma informação mais fidedigna que ajude a ter um melhor controle da quilometragem rodada, ver perfil de condução para fazer um trabalho proativo, né? Não fazer aquele tradicional, vamos fazer um mega curso amplo de direção defensiva, mas ser mais preciso, né? E mostrar que os pontos negativos no caso da telemetria, se você falar de vai ser uma forma de fiscalizar, assim, não é uma forma de fiscalizar, aí a gente mostra o compromisso que a gente tem, que a ideia não é
ficar sabendo onde que a pessoa está e por que fazer uma roteirização, no nosso caso, mas entender a forma de condução. E, cara, saber informação por saber informação, o Google e o Facebook sabem muito mais sobre a gente do que a gente mesmo. E nem por isso a gente deixa de usar o Google e o Facebook e tirar os benefícios que isso traz. Então, por que que a gente vai se furtar a usar o benefício de tecnologia por conta de alguns receios? Acho que aí cabe uma estruturação aí junto com o jurídico e tal, de como que a gente vai preservar a individualidade do colaborador, mas usando a informação para benefício dele e da empresa, né? E aí é constantemente negociar. E nessa negociação você negocia papéis de responsabilidades. Quando você negocia papéis de responsabilidades, você vai delimitar a sua autonomia como gestor de frota. Qual é o seu papel? O que que você vai fazer com aquela proposta de política de frota? E qual é o papel e a responsabilidade da área cliente? O que que você vai pedir para a diretoria patrocinar e reforçar a mensagem, mostrando para a diretoria os benefícios que vão vir junto com aquela mudança, né? Na medida que você mostra para a diretoria o benefício, a tendência é que a diretoria compre a sua ideia, né? Muito bem, muito obrigado. Rogério, Natália, se em algum momento vocês querem intervir também, pode levantar a mão, ok? Temos aqui mais uma pergunta. Milton, vamos aproveitar um pouco de você hoje, hein? Vem do Álvaro Guzik. Milton, bom dia. Atualmente a Lundbeck permite que os colaboradores utilizem os veículos para fins pessoais? Caso positivo, quais os critérios? Olha, a gente não tem como impedir, né? A gente está falando de uma frota que está espalhada por todo o país, então não tem como impedir que ele use, né? O que a gente fala é, se por algum motivo ele precisa usar o carro para fins pessoais ou acaba usando para fins pessoais, a responsabilidade de qualquer coisa que aconteça em termos de danos, etc., é dele. Assim como tanto dentro ou fora do ambiente de trabalho, qualquer coisa que ele atue como condutor, a responsabilidade é dele como condutor, né? Então, mas o que a gente deixa claro na política é que consumo, gastos, manutenção, etc., é por conta do período de trabalho do condutor, né? É um pouco diferente quando a gente fala de frota executiva, né, que é um outro perfil, né, já é um perfil mais voltado para benefício, mas para a frota operacional, como a gente não tem como pedir para todo mundo voltar para a garagem e guardar na garagem da empresa, o que a gente estabelece é esse limite onde a manutenção e os gastos da frota são cobertos pela empresa se são realizados o trabalho, né? Muito bem, obrigado. Natália, quer fazer algum comentário? Sim, só aproveitando um pouquinho o ponto que o Milton trouxe anterior a esse, né, sobre a telemetria, sobre resistência. O Milton falou em alguns momentos sobre o trabalho que a gente fez com o Driver Coach, que é uma metodologia nova da LD. A gente está nesse projeto, né, um projeto novo. Então, isso permite que a gente acompanhe esse comportamento do colaborador e dê feedbacks semanais para ele de como ele está dirigindo, quais as áreas do carro que o modo de dirigir que ele está afetando, né, do carro, como que ele está se comportando em relação à frota, né? Então, é um projeto que foi muito bem visto, e isso facilitou também a aderência da telemetria, né? Da utilização da telemetria. E também com as campanhas. Então, o Milton falou do jantar, a LD também entrou participando com a distribuição de cartão mobilidade para eles. Então, a gente vai fazendo campanhas pontuais, né, com esse projeto do Driver Coach. E aí eu vou aproveitar, eu sei que está chegando no final um pouquinho, para disponibilizar para todos os participantes, né, um guia de política de frotas que a LD desenvolveu, com desdobramento de todos os pontos que eu passei. Então, eu vou deixar meus contatos, quem quiser também encaminhar o contato para mim, deixar no chat, a gente encaminha esse material, e quem quiser saber também de alguma informação adicional, a gente pode discutir também depois que o evento acabar, né? Não se limita
só aqui no evento, tá bom? Era isso, Jordi. Vou deixar o espaço para o pessoal que está chegando mais perguntas aí. Muito bem, muito obrigado. Temos mais uma pergunta do Márcio Amorim, um assíduo sempre em nossos eventos, por quem temos grande carinho. Nos fala o seguinte: neste cenário de aumento de combustível, como vocês olham a implantação de GNV na frota? Se o investimento é bom, qual seria o tempo de retorno? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que eu vou passar essa adiante. Lá na Lundberg, que a gente vê mais a eficiência do carro para ter redução de combustível, e está olhando muito para carros híbridos, né? Porque aí o carro já é construído naquele intuito. Então, você não faz nenhuma modificação no carro nesse sentido. Então, e para o nosso perfil de frotas, que eu não sei se seria tão interessante colocar o GNV, né? Não sei o que os outros colegas acham. Eu, particularmente, eu sou mais fã da ideia de um carro que já seja construído com esse viés econômico, porque já está na estrutura dele. Você não faz uma alteração que eventualmente pode afetar garantia e outras coisas mais, e outros riscos que possam vir de uma alteração posterior, né? Muito bem, muito obrigado. Bom, gente, não sei se o Rogério ou Natália tem mais alguma coisa a falar. Agora já estouramos o tempo do evento, chegamos ao fim, são 11 horas. Rogério, Natália, tem algum último comentário para fazer para os nossos ouvintes? Jordi, agradecer mesmo a oportunidade, a presença de todo mundo, a participação, né? Agradecer ao Milton pela disponibilidade também de compartilhar a experiência, esse case que a gente teve, e desejar que todos continuem se cuidando e desejar um bom final de semana para todos. Bem, é isso. Eu tenho a agradecer aí mais uma vez a parceria. Primeira vez que eu estou participando, mas a Trimble, né, já de algum tempo parceira da IAFA, e esse trabalho é excepcional. Aí a gente tem visto muito resultado e sempre avançando com materiais e webinars. Isso não pode parar. Isso tem sempre que agregar. Obrigado mais uma vez aí, pessoal. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Perfeito. Vocês vão ver aqui no chat, tínhamos mais algumas perguntas, mas já estouramos o tempo. Qualquer coisa colocaremos vocês em contato, tanto a Natália quanto o Rogério já colocaram também os dados de contato deles. Fiquem à vontade para contatar eles sem nenhum tipo de problema, que estão aí para atendê-los. Referente aos eventos, Rogério, que você comentou, comentar com vocês que já abrimos as inscrições do próximo workshop online. Ele vai acontecer no dia 13 de maio, no mês que vem, ok? Então, para aqueles que gostaram do evento, sabem que as vagas são limitadas. Infelizmente, tivemos que deixar alguns gestores de fora para esse evento, para poder, que não seja muito extenso, que de alguma forma possam todos participar com qualidade. Então, podem ir no nosso site e fazer a inscrição. Para aqueles que ainda não sejam associados, façam também a associação. Vamos ver lá como se associar, que aí vocês vão passar a receber de forma gratuita tanto as revistas como os convites para os nossos eventos, ok? O Jaume já comentou antes, próxima revista vai circular no começo de junho. Ela vai incluir o Guia Frotas, onde vai ter todos os contatos a nível de montadoras, locadoras e empresas de serviço para frotista do Brasil todo para poder dar as soluções para vocês. E sem me estender mais, eu queria agradecer aqui, primeiro de todo, aos gestores de frota presentes no evento. Muito obrigado pela participação de vocês. Um pouco a chave do sucesso da IAFA, sem dúvida. E eu queria também aproveitar para agradecer imensamente aos nossos apoiadores, nossos partners que vêm trabalhando conosco já há muitos anos. Lembrando vocês que a IAFA está ainda no processo, está ainda cumprindo os 10 anos de Brasil. Então, obrigado à Ailed Automotive, obrigado à Trimble.
E queria me despedir de todos vocês, pedir para todos para fazer um último esforço para nos cuidar. Essa pandemia está sendo chata, está sendo longa, estamos passando agora por um momento muito crítico realmente, então aquele hashtag fica em casa, desde a IAFA queremos também promover um pouco isso, e nada, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.